Então, em outra aula eu falei com vocês sobre as alterações posturais e como que essas alterações posturais elas podem estar correlacionadas com a dor lombar. Então, nessa imagem aqui a gente tem vários tipos de alterações posturais. Aí eu vou falar nessa aula aqui específica em relação à hiperlordose lombar, que é uma das posturas que eu cheguei a comentar com vocês quando eu falei sobre a síndrome cruzada inferior descrita por Janda. Então, basicamente, essas alterações posturais, tá? E essa que foi descrita por Janda, ela é uma alteração postural que modifica o posicionamento da pelve, ou seja, a pelve ela tem um tilt anterior. E esse tilt anterior ele acontece muitas vezes por alterações de força e tensão entre agonistas e antagonistas. Então, nesse caso aqui, tá, da hiperlordose lombar e desse tilt anterior da pelve, você tem muita tensão do ilho-psoas, do reto femoral, os extensores da coluna geralmente também estão com tensão, glúteo máximo e glúteo médio geralmente estão fracos e o transverso do abdômen também está fraco. Então, como eu disse, é você tentar reduzir a ativação de músculos que estão hiperativados e aumentar a ativação de músculos que estão hipoativados, ou seja, os que estão fracos você vai estimular e os que estão, né, muito excitados você vai reduzir essa excitação. Então, nesse caso aqui específico da hiperlordose lombar e dessa síndrome cruzada inferior, a gente vai ver, né, que a gente vai ter que fortalecer, por exemplo, o abdominal, tá? Então, o transverso do abdômen, a gente vai ter que melhorar essa função, porque é um abdominal projetado anteriormente e grande parte dessa projeção anterior é decorrente da falta de ativação do transverso do abdômen, que é um dos músculos ali mais profundos que participam dessa estabilização, tá? Outra coisa que a gente vai ter que fazer, né, é fortalecer o glúteo máximo, tá? E o glúteo médio. São músculos que geralmente estão hipoativados. Outra coisa que a gente pode fazer também é tentar melhorar, né, essa mecânica lombopélvica. E como que a gente faz isso? Existem exercícios simples, por exemplo, de tilt anterior e tilt posterior. Então você vai movimentando essa pelve, né, anteriormente e posteriormente, geralmente numa posição deitado, tá, para ficar mais fácil esse controle. Então você faz o tilt anterior, tilt posterior, tilt anterior, para a pessoa ela começar a ter, né, esse controle da parte pélvica dela e também melhorar a mobilidade dessa região, tá? Pensar em exercício, por exemplo, de alongamento do ilho-psoas, alongamento do reto femoral, liberação miofascial para o ilho-psoas, liberação miofascial para o reto femoral, tá? E, obviamente, também exercícios de consciência corporal, de propriocepção, para a pessoa retomar, né, essa consciência da postura dela. Então, muitas vezes, essas melhoras de postura, elas são decorrentes, né, e elas têm uma necessidade muito grande da atenção da pessoa, da concentração da pessoa em relação à sua própria postura e a vontade de corrigir, a vontade de melhorar, tá? Então, nesse caso aqui da lordose lombar, o que vai acontecer é que esse aumento da curvatura lombar, ela reduz o espaço do disco intervertebral e com isso ocorre a compressão desse disco. Por isso, né, que essa posição aqui, muitas pessoas que apresentam essa curvatura lombar aumentada, muitas mulheres, né, no caso, apresentam essa alteração também, apresentam dor lombar. E isso aqui acontece muito quando a mulher, por exemplo, usa salto alto, que muda, né, toda a questão mecânica, centro de gravidade, e ela acaba aumentando a sobrecarga nessa região, acaba aumentando a curvatura lombar para manter a sua posição ereta, tá? Então, esse aumento da curvatura vai aumentar a compressão dos discos, vai sobrecarregar músculos da região posterior ali do tronco, da coluna, o que vai gerar, né, dor, seja pelo estresse, seja pelo uso excessivo, seja pela formação de pontos de gatilho, seja pela alteração de mecânica, ou seja, vários fatores podem estar correlacionados com a presença dessa dor, tá? Então, a nossa ideia, né, com o exercício é mudar também esse padrão postural, melhorar esse padrão postural. Nem sempre a gente vai conseguir melhorar 100%, porque já tem padrões que são desde a infância, então é difícil a gente mudar, mas tentar melhorar ao máximo possível para deixar, né, o mais econômico possível o corpo. O mais econômico que eu digo
é com menos esforço possível. Tá? Então, os músculos trabalhando ali o mínimo possível numa posição de repouso, né? Sem estar sobrecarregado, sem estar com tensão excessiva para manter uma determinada postura. Então, tudo isso a gente tem que reduzir. Tá bom? Só para a gente fechar essa aula aqui, tá? Outra alteração postural que pode estar também correlacionado com a dor lombar é a hipercifose torácica, tá? Que é essa aqui do meio. Essa alteração, por exemplo, da região torácica, ela faz também com que haja alteração, por exemplo, da região lombar. Tá? Então, para pessoas que têm hipercifose torácica, é o ideal você também mobilizar bem essa região torácica dela, tá? Porque uma alteração da região torácica também vai afetar a região lombar. Tá? Então, é importante você olhar de forma mais holística, você olhar todo o quadro e tentar melhorar ao máximo a postura desse seu cliente para auxiliar nessa remissão da dor.